Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta, à igreja de Efésio. Escreve ao anjo da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras e o seu trabalho, e a sua paciência, e que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem ser profetas e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Você pode estar acessando o nosso blog, gente, na página asua-igreja.blogspot.com. Essa primeira carta para a igreja de Efésio diz o seguinte: ao anjo, escreve ao anjo da igreja o que está em Efésio. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, e anda no meio do castiçais de ouro. No início da leitura do Apocalipse, isso ficou claro que é Jesus Cristo, né, gente? Que a palavra que está se referindo a ele queria ditar, né? Diz assim, ó: eu sei as tuas obras, o seu trabalho e a sua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, mas são. E tu os achaste mentirosos. A palavra de Deus, ela diz aqui, ó, que ele diz assim: olha, eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e ou não são. Aqui, gente, mostra para esta igreja a doutrina, a forma que eles pensam, a maneira que eles agem diante de Deus, diante da palavra de Deus, né? E mostra aqui que Jesus, ele conhece as obras dele, o trabalho e a paciência, e que não podem sofrer os maus. E eles colocam à prova, né, aqueles que se dizem ser apóstolos e não são apóstolos. Então, Jesus, ele mostra aqui, nessa passagem, nessa carta, que existia um grupo, uma igreja, que ela colocava à prova pessoas que se diziam ser apóstolos, mas que não eram. Porque eles achavam que esses apóstolos eram mentirosos, né? E a palavra de Deus, ela mostra aqui claramente que esses apóstolos que são mentirosos, eles estavam ali. Sabe, eles tinham um contato com essa igreja, eles tinham uma aproximação, de alguma maneira, ao ponto de eles poderem ser colocados à prova pela igreja de Efésio. Diz mais aqui, ó: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. E eles eram fervorosos, gente, na parte da obra de Deus, porque a palavra de Deus fala aqui, ó: sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. São pessoas, era uma igreja, que trabalha, né? Que era uma igreja fervorosa. Às vezes a sua igreja, ela é fervorosa, às vezes a sua igreja, vocês trabalham, vocês colocam, né, à prova as pessoas que se dizem ser apóstolos e não são. Às vezes a sua igreja, ela tem as características dessa igreja aqui de Efésio. Mas a palavra de Deus, ela mostra o seguinte mais adiante, ó: tenho, porém, contra ti. Então vocês podem ver que apenas não é nas obras que você vai agradar a Deus. Às vezes você tem algo que vai desagradá-lo. Você tem algo, às vezes algo é feito na sua igreja, mesmo que a sua igreja ela seja fervorosa, que ela trabalhe pelo nome do Senhor, que ela não se cansa de trabalhar, como muitas igrejas existe algo contra. Diz aqui, ó:
Tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. É Apocalipse 2, versículo 1 em diante. Então, gente, a palavra de Deus ela mostra aqui que havia uma igreja a qual ela se empenhava, que ela observava a palavra de Deus ao ponto que eles podiam colocar as pessoas à prova, que se dizem ser apóstolos e não são, né? Jesus já estava dizendo que não era, mas que, mesmo que eles trabalhavam pelo nome, né? E trabalhassem pelo meu nome e não se cansassem, eles não se cansavam de trabalhar pelo nome de Jesus, ele tem contra que ele, porém tem contra ti que abandonasse, que deixasse o teu primeiro amor. Né? Então o que acontece? Todo esse trabalho aqui que eles estavam tendo, gente, eram trabalhos mecânicos. Eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam colocando pessoas à prova, né? Aqueles que se dizem ser apóstolos, mas não eram, mas eles tinham abandonado o primeiro amor. Era algo mecânico, era algo, sabe, que não era, sabe, aquela oferta para Deus de amor, sabe? Não existia amor. Porque eles deixaram o primeiro amor. Havia dedicação, havia o cuidado para não receber falsos apóstolos, né? Tudo. Mas eles se empenhavam, mas não se cansavam. Né? Que a gente falou sobre a igreja Testemunha de Jeová, né? O povo lá da Testemunha de Jeová, não sei como eles gostam que chamam eles. Eles são pessoas que evangelizam. Saem de ruas, vão levando o evangelho, mas uma publicação da Testemunha de Jeová, tem um vídeo sobre isso, você pode procurar, que eles declaram que eles erraram, né, em suas publicações da Sentinela, a Palavra de Deus, e então eles levaram o evangelho a toda criatura, mas errado, né, assim, toda criatura que a gente fala assim, né, onde eles puderam alcançar, claro, né, não é para todo mundo, porque só depois disso, né, que virar o fim, né. Então, eles não se preocuparam em ensinar errado, eles não se preocuparam hoje em dia, né? Então vocês falam, poxa, erraram, como que a gente vai ter certeza que não estão errando agora? Então não houve preocupação, então eles estão preocupados em bater em todas as portas, mas entregar a palavra. Isso é o mais importante. Essa parte é importante, não é você chegar e fazer a obra, não se cansar, mas se você não tiver amor, como que você vai dar uma coisa que você não tem? Né? Jesus ele tinha Deus, então ele deu Deus para as pessoas. Ele tinha amor, então ele deu amor. Então você tem a palavra? Se você não tem, como é que você vai dar? E a Igreja Universal também, que evangeliza muito. Mas não obedece a palavra de Deus. A gente usa o exemplo aqui da Universal, por quê? É uma igreja grande. É uma igreja que, no passado, Paulo, ele usava muitas referências para falar de pessoas, maus cegos, pessoas que estavam blasfemando contra a palavra de Deus. Nós estamos aqui no nosso tempo, né? O nosso evangelho, o meu evangelho, né? Que é a palavra de Cristo. Como fiz um vídeo, a gente pode falar o meu evangelho porque Deus está me usando para falar dele. Então, o meu evangelho através da palavra de Cristo. Então, a palavra de Deus ela mostra aqui que havia pessoas que erravam, usadas como exemplo, né, para vasos maus, né, vasos, existem vários vasos de honra e desonra. Então, os exemplos que a gente usa aqui sobre essas igrejas, pastores, né, infiéis, bispos infiéis, igrejas infiéis, presbíteros infiéis, é o vaso de desonra. Então Deus permite essas pessoas sobre a face da terra para ser usadas como maus exemplos. Então, eles evangelizam, mas as pessoas não estão preocupadas para onde esse povo está indo. Para onde vem esse povo, né? Então, nós não estamos preocupados com isso. Mas nós aqui nos preocupamos se você está recebendo a palavra de Deus. E diz aqui, ó,
volte ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Então, você pode ver... Então, você pode notar o que a palavra de Deus fala, que era uma igreja que ela colocava à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Porque essa igreja achava eles mentirosos. Então, eles estavam atentos. Diz a palavra de Deus que eles não se cansavam de trabalhar pelo nome de Jesus. Que eles tinham paciência e que eles sofriam também. Pelo nome de Jesus. Só que era uma igreja, Jesus disse, lembra-te, pois, de onde caíste. Aí uma igreja que estava caída. Ela tinha aparência, gente, que estava viva. Ela tinha aparência que estava bem. Ela tinha aparência que estava de pé, mas ela não estava de pé, porque abandonaram o primeiro amor. Então as pessoas não entendem que não é o fato de você bater de porta em porta. Não é o fato de você evangelizar as nações. Não é isso. Se não houver amor, a Bíblia fala que não tem, né? Se não tiver amor... Aqui, quer ver? Vamos abrir aqui, 1 Coríntios. Aqui rapidinho, 13. 1 Coríntios 13. Olha o que diz aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. É só barulho. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tiver amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, tá entendendo? Porque que não adianta só fazer a obra, né? Não se cansar, mas se não tiver amor, a Caíra fala assim, ó, e nem aproveita, né? A palavra de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. O que são as primeiras obras, gente? Quando você chega numa igreja, você busca Deus, você quer Deus, você ama Deus, você, sabe, depois você fica mecânico. Mas antes você busca, você quer, você deseja Deus, você não vê a hora de ir para aquela reunião do Espírito Santo, você não vê a hora de dobrar o seu joelho, você não vê a hora de ver o povo da igreja. Mas depois não, você vira mecânico, se torna como se fosse uma firma, né? Ah, vamos para a firma, vamos para a igreja. Chega lá e abre a porta, fecha a porta e ora, aquela oração mecânica. Não é aquela conversa gostosa com Deus. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que é o castiçal? A gente coloca ali as velas para iluminar, né? Agora você imagina você tirar, ele tirará do teu lugar o teu castiçal. Tenta ligar as velas, né? No castiçal, depois você tira do lugar que tiver. Você corre o risco de apagar as velas. A não ser que você tome com muito cuidado. Vai virar contra ti. Contra ti virei. E tirarei do teu lugar, do teu castiçal. É luz, né? Para iluminar. Lâmpada para os meus pés. Luz para os meus caminhos. É a tua palavra, Senhor. Então você pode perder a luz da palavra. Porque você é uma igreja que faz tudo, mas não tem amor. Então nada disso tem proveito. Nada disso terá fruto, porque não há amor. Mesmo que você vigie sobre falsos apóstolos, né? Mesmo que você lute pela obra e não se canse, você não tem mais o primeiro amor, então você tem que voltar. Mas você tem que lembrar de onde você caiu, porque essa igreja aqui que está referida, ela está caída e ela está achando que é como sepulcros caiados. É uma falsa aparência, ela acha que é, mas não é. É muita igreja assim, gente. Muita igreja está dessa maneira, muitas pessoas estão achando que
que porque estão fazendo a obra, estão achando porque elas falam, né? Elas botam à prova, né? Como é que fala aqui? Apóstolos que não são apóstolos, né? Que ela fala, porque as pessoas acham elas mentirosas. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Essa religião, essa seita, esse grupo, né? Era um grupo, gente, que ele profanava, né, os caminhos de Deus. As doutrinas dele eram totalmente contrárias à palavra de Deus. Então Jesus fala que ele aborrece, mas que as pessoas, essa igreja, ela também aborrecia, né? Então isso era favorável a ela, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem é que vence, gente? Você vê ali na corrida, tem um trajeto, né? Só que ele diz assim, ele deixa claro o que vencer. Ele não está dizendo a igreja de Efésio. Ele está dizendo ao que vencer. Darei, né? Ao que vencer, dar-te-ei, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. O que vencer. Então, se você tem um trajeto e você corta o caminho, você pega atalhos, né? Ele diz, olha, largo e espaçoso é um caminho que conduz à perdição. Quantas são as pessoas, gente, que elas querem cortar por atalhos? Quantos são os pastores que querem que as suas igrejas cresçam, mas elas não querem fazer a vontade de Deus? Fazer aquilo que Jesus manda, aquilo que Jesus fala, olha, é para fazer o que eu vos mando. E sabe, as pessoas usam o livre-arbítrio, você está julgando, você está condenando, você quer ser Deus, você não tem Espírito Santo, você é demônio, você é do diabo, mas elas não escutam a palavra de Deus, porque ele fala o que vencer. Então, se você sabe que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, que isso depende de toda a lei e os profetas. A lei e os profetas. Então você, olha, se eu beber, eu vou escandalizar o meu irmão. Então eu vou deixar de beber, não é por causa de mim não, é por causa do meu irmão. Aí você não deixa de beber, você fala, não, eu vou beber porque eu amo Deus. Você está mostrando seu amor só por Deus, mas Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Porque se você amar o próximo como a ti mesmo, você vai fazer mal para você? Não. É como a gente estava falando aqui, você confia, né, ao ponto de você pegar, né, e pegar um prego para alguém martelar na parede. Você segura o prego e alguém vai dar martelado. Você confia? Não, né? Então você não confia. Por quê? Porque você tem medo da pessoa te dar uma martelada no dedo. Então você tem que confiar em Deus. Você não tem que ser a pessoa que segura no prego com medo, né? Para Deus, né, gente? Se lançar. Não, eu vou por esse caminho. Ah, mas esse caminho aqui é muito estreito, é muito apertado essa porta. Não é uma porta boa de andar. Mas aí você está ao ponto de receber de Jesus da árvore da vida. Ele está dizendo ao que vencer, não está dizendo a quem perder, a quem não chegar a vencer. Ele está dizendo ao que vencer. E aquele que vence é aquele que mantém a fidelidade. É aquele que vai até o fim. Ser fiel até a morte. Porque Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. E às vezes as pessoas elas não querem abandonar nada. Elas não querem abandonar o palavrão, elas não querem abandonar a vida errada, elas não querem abandonar o adultério, elas não querem abandonar a bebedice, elas não querem abandonar nada. Nada. Elas querem continuar seguindo os apóstolos mentirosos. A história dessa igreja é muito boa, porque eu posso fazer o que eu quero. Então elas acham que pelo fato de estar numa igreja, porque essa igreja aqui ela estava caída. Porque Jesus ele deixa claro, lembre-se de onde você caiu. E volta a fazer as primeiras obras.
Então as pessoas acham que porque elas estão, pelo simples fato de estarem na igreja, o simples fato, porque isso não leva salvação para ninguém, estar na igreja, você não tem que estar fora da igreja. Mas o simples fato de estar dentro da igreja, porque essa igreja estava caída. Jesus ele disse que ele tiraria do lugar, do teu lugar, dessa igreja, um castiçal, que ilumina, né? E se de repente essa luz se apaga, tirando, o que acontece? É treva, gente. Então, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, ele diz aqui, abandonar seu primeiro amor. Arrependa-te. Então, o que é mecânico, né? É fácil você dizer assim, eu amo Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus. Porque você não está vendo Deus. Deus não está aí do teu lado, fisicamente, né? 24 horas para ele ficar olhando você. Para te pedir dinheiro emprestado, para você ficar quietinho sem beber. Para você não ter que fazer boas ações para Deus. Mas o próximo ele está. E você, a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, isso aí peca. Então a gente está falando sobre isso, gente, para você entender que há o modo de vencer para Deus. Olha, essa pessoa, ela venceu. Ela foi fiel até a morte. Ela cumpriu os mandamentos. Ela não é perfeita. Porque não tem como ser perfeita. É só Jesus que é perfeito. E que veio como homem, né? E ele venceu. O apóstolo Paulo disse assim que ele tinha guardado a fé, né? Então ele lutou para chegar na chegada. Então ele diz aqui é o que vencer. Então você está numa igreja que está aparentemente de pé. Por isso que você tem, gente, que observar os mandamentos. Olha, meu pastor disse isso, deixa eu ver aqui. Você está andando no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então para você, não é só o fato de estar escrito Jesus Cristo é o Senhor na parede que vai salvar você. Então é seguindo os caminhos dele, os passos dele. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então Paulo imitava Cristo, e se você imitar Paulo, você está imitando Cristo. Então conforme o meu evangelho, que é conforme a palavra de Deus, e as pessoas elas podem criticar, mas é isso que diz a palavra de Deus. Que você tem que vencer. Que você não pode ser como as igrejas que já se renderam para este mundo, gente. As igrejas já tiveram uma fórmula, é como antigamente não podia ter a televisão. Então todas as igrejas elas baniram a televisão, por ser do diabo. Hoje se pode a televisão, agora todas as igrejas têm televisão. Então você tem que andar, sabe, da maneira que Jesus quer, não da maneira que o homem quer. Ah, hoje pode isso, então amanhã eles vão dizer que pode fazer adultério, depois eles vão dizer que você pode fumar, que você pode beber, que já dizem, né, sobre beber. Então isso aí tudo abandonou o primeiro amor. Porque ele diz assim, olha, se arrepende, senão eu virei contra ti e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se você não se arrepender. As pessoas que pegam atalhos são as pessoas que não vencem, porque elas trapaceiam, né? E Jesus quer que você entre nas cidades pelas portas. Eu quero agradecer a oportunidade. Você pode estar acessando nossos vídeos, a sua-igreja.blogspot.com, né? Vou dizer para vocês assim que você que tenta, sabe, seguir Jesus da sua maneira, você está se enganando a você mesmo. Você não está me enganando, irmão Alex, nem o seu pastor, nem ninguém. Você está se enganando a você mesmo. Então que você possa enxergar que se você mentir para você mesmo, o único prejudicado nessa brincadeira de mentira vai ser você mesmo. Porque na hora que você acordar dessa mentira, você vai ver que você mentiu, você levou e condenou sua alma para o inferno. O único que vai colher dessa mentira vai ser você. E o único que vai se decepcionar vai ser você, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, Deus é justo e é fiel com a sua palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.